Sensor de temperatura do ar de admissão, IAT. O sensor IAT possui um elemento resistor do tipo NTC, que oferece resistência à passagem de corrente elétrica de forma inversa à temperatura exposta. O sensor percebe a temperatura do ar admitido e envia sinais elétricos para que a UCE os utilize no mapeamento da injeção, adequando a mistura ar-combustível para os valores ideais. Teste no sensor IAT. Tensão-resistência na escala volts-DC. Em temperatura ambiente de 25 graus e com o conector no sensor, meça com o multímetro na escala DC e a ponta negativa no terra do chassi. A tensão é de 2,8 volts em temperatura ambiente de 25 graus, com a medição feita no pino 1, fio cinza e azul, do sensor, ou no pino 27 da UCE. Agora meça o pino 3, fio verde e branco do sensor, para verificar o terra. A leitura deve ser de 0 volt DC. A tabela completa da variação da resistência em função da tensão pode ser conferida no seu manual. Teste na escala ohms resistência. Para medir a resistência do sensor IAT, o contato da ignição deve estar desligado, o conector da UCE desconectado e a escala do multímetro na posição ohms. Pode-se medir a resistência do sensor IAT diretamente no conector da central entre os pinos 27, fio verde e amarelo, e 4, fio verde e branco. A resistência encontrada deve ser em torno de 3 kΩ na temperatura ambiente de 25 graus. A resistência também pode ser medida diretamente no sensor híbrido, entre os pinos 3 e 1. Não meça a resistência com o conector da UCE conectado, porque existe resistência no circuito e os valores se somam aos valores do sensor IAT. Sensor de abertura da borboleta, TPS. O sensor TPS é do tipo resistor variável, em que um elemento móvel está acoplado ao eixo da borboleta. O sensor TPS detecta o ângulo de abertura da válvula de aceleração. A unidade de injeção utiliza essa variação para determinar o volume de ar admitido e calcular o volume da injeção de combustível e o avanço da centelha de ignição. O sinal do TPS também serve para cortar o fornecimento de combustível na fase de desaceleração. Teste na escala volts-DC. Posicione o multímetro na escala volts com a ponta de prova preta na massa do chassi. Em seguida, ligue o contato da ignição. Sem funcionar o motor, meça no pino 4, fio amarelo e vermelho do mesmo. A tensão encontrada deve ser bem próxima de 5 volts. Agora, com a ponta de prova vermelha no pino 2, fio amarelo, movimente a manopla do acelerador e observe. O valor deve ser em torno de 0,5 volts com a borboleta fechada e subindo até o final do curso da borboleta aberta. O valor final deve ser em torno de 4,8 volts até o final do curso do acelerador. Terminado o teste, desligue a ignição. Sensor de posição do virabrequim, CKP. O sensor de posição do virabrequim é do tipo relutância magnética, composto por um ímã permanente e uma bobina captadora. Está localizado no interior da lateral esquerda do motor. Detecta a velocidade de rotação e a posição do eixo virabrequim quando os ressaltos do volante do magneto, no total de 9 e uma falha, passam diante da face do sensor. Os sinais gerados são enviados para a UCE e utilizados para compor os mapas do tempo de ignição e injeção de combustível. Teste no sensor de posição do virabrequim. Resistência, escala ohms. Para medir a resistência do sensor de posição do virabrequim, o contato da ignição deve estar desligado, o conector do lado do sensor desconectado e o multímetro posicionado na escala ohms. O valor encontrado deve ser de 210 a 280 ohms, com temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Pode-se medir a resistência do sensor de posição do virabrequim
diretamente no conector da UCE. Para isso, desconecte-o da UCE e insira 2 agulhas no conector, junto aos fios branco-amarelo do pino 23 e azul-amarelo do pino 12. Insira as pontas de prova. O valor da leitura deve ser o mesmo da anterior. Sensor de temperatura do motor. O sensor de temperatura do motor está alojado no cabeçote e é utilizado para compor os cálculos dos tempos de injeção. É um componente com elemento resistor do tipo NTC, excitado por corrente elétrica de até 5 volts, fornecida pela UCE. Quando